criar, de terceirizar o problema para os outros e sair fora pela tangente. E é sobre isso. Então, essa certeza, essa decisão, a vontade de Deus para a minha vida passa pela minha autorresponsabilidade. Porque quando Deus me fez, ele falou assim, ó, governa a sua vida. Tudo que eu fiz, você precisa. Você tem de mim a promessa de vida plena, né? Vida em abundância. Aí, se eu vivo a escassez, é por culpa de Deus. Se der errado, é a culpa de Deus. Que, no entanto, né? Isso requer trabalho. Se quiser posicionar, né? A gente precisa. Isso requer posicionamento. A gente precisa se posicionar. E em Filipenses fala, né, que ele dá o querer e o fazer. Então passa tudo. Às vezes a gente acha, mas isso é eu que quero, não é Deus que quer. Só que ele está mais preocupado com o seu comportamento diante daquela conquista. O que é esse querer? Você está seguindo o princípio? O que você vai entregar com isso? É para o seu prazer ou não? É para um transbordo? É para edificar? É para... Porque no fato, de fato, a gente está aqui para transparecer a glória dele, né? Através da nossa vida. É muito fácil no sentido assim, se você estudar, se dedicar, vir aqui até mesmo no podcast da Dai e falar sobre alguém. Vamos falar, escolher um personagem, escolher uma pessoa importante, que foi importante na história, por exemplo. Vamos estudar e falar aqui um podcast sobre Pedro. É muito fácil. No sentido de se eu me dedicar e chegar e falar, eu vou falar até mais além do que eu comecei a estudar e aprendi. Agora a questão é, chega aqui e fala sobre você, sobre o que você está vivendo, sobre o que você está acessando. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Pode Posicionar. E hoje eu estou recebendo duas maravilhosas aqui, queridas, que traçaram uma jornada aí, né, de decisão, de posicionamento. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Sejam bem-vindas, Leandra e Zilene. Boa tarde, muito obrigada, Dai. É um prazer estar aqui podendo participar desse novo projeto que já tem muita coisa para acontecer e já é sucesso. Eu sou Leandra Alvarenga, nós somos da empresa Cerrado Blue. A nossa trajetória ela começa justamente nessa empresa e eu vou deixar você apresentar. Zuilene, sou irmã da Leandra, somos sócios também, juntamente com meu cunhado, o Evaldo. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre as transformações que a gente veio passando em nos posicionarmos na construção de algo diferente na nossa vida, né, Lê? É isso. E essa mesa, gente, é para justamente trazer essas pessoas que encararam, né, os desejos, as vontades, encararam o próprio ser, né? Tomaram a decisão de correr atrás do que queriam. E como foi esse processo de desconstrução, Leandra? E de fato é um processo, né? Foi interessante porque tudo começou quando na verdade começou já tem muitos anos, mas o start foi quando eu tive tempo para parar e começar a analisar a minha vida, como que ela estava se dando. Porque é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de parar, analisar e refletir o que está acontecendo no dia a dia por conta dessa loucura do dia a dia. E quando eu tive essa oportunidade de parar e refletir para onde eu estava indo e se ainda fazia sentido o que eu estava fazendo, foi quando eu saí de dentro da minha bolha. A gente começa a olhar por um outro ângulo do lado de fora, né? E vi que o que eu estava fazendo e para onde eu estava indo não fazia mais sentido, tinha ficado já sem propósito, não tinha mais propósito. Foi aí que onde tudo começou. Então, você foi o start de tudo, dessa mudança. Tudo começou com você, ó, essa mudança de rota, da Zuilene também, entrando nesse mundo do mirtilo. O que acontece? A gente acredita que quando você entra num determinado pensamento, numa determinada posição, as pessoas que já estão ali, elas vão se conectar para que tudo aquilo aconteça. Então, nunca vai ser só sobre você no sentido de construir algo. Porque ninguém constrói algo sozinho. Mas a gente vai se encontrando no caminho e materializando aquilo que a gente nem sabe que vai acontecer. Isso é interessante. Porque quando tudo começou, eu falo que
quando eu parei para refletir, eu não sabia o que eu queria, mas eu tinha certeza do que eu não queria. E o que eu não queria era o que eu estava vivendo. Porque o que eu estava vivendo, eu consegui consegui olhar para o futuro e vi que não era para lá que eu queria ir. Foi quando eu simplesmente fiz um reset e estou vivendo algo extraordinário. Mas quando fala, né, Leandra, que não é o que você queria viver, mas a fase que você estava vivendo não era uma fase ruim, não é? Exatamente. Eu costumo dizer que não existe o certo e o errado. Você só vai poder falar do certo e do errado quando você tem um ponto de referência, quando você tem algo para olhar e dizer, a partir daqui nós vamos discutir o certo e o errado. E naquele momento, naquele processo que eu já estava vivendo, eu aprendi que a vida é feita de ciclos. Então, um ciclo começa, fecha, inicia-se outro. E o ciclo, quando que o ciclo fecha? Você também tem como saber quando ele fechou. Ele vai fechar justamente quando você já conseguiu absorver o que você precisava aprender e absorver naquele ambiente que você está. Então, assim, para mim, esse ciclo já estava concluído. O que eu precisava de absorver naquele local eu já tinha absorvido. Mas não significa dizer que as pessoas que ali estão, elas precisam de seguir a trajetória que eu estou. Porque para elas, na concepção, no ponto de referência, ainda tá bom, ainda tá tudo bem, tá tudo certo. Faz sentido ainda. Ainda faz sentido. Justamente. E às vezes a gente se prende, né, nesse ponto, porque eu quis tanto isso, conquistar isso e conquistei. Agora é só ficar aqui, não é? Às vezes a gente se reduz àquilo que a gente conquistou ou àquilo que não conquistou. A gente se enquadra dentro de uma perspectiva, dentro de um projeto que às vezes já se tornou obsoleto. Né? E você não se permite sonhar de novo, porque quando você coloca no papel, a conta é muito alta para arriscar, né? Só que o mais alto é você viver uma vida que não é a vida que você quer, né? Porque aí não dá marcha ré mais, Justamente. né? Não tem como dar marcha ré. E junto com a decisão, o que vem, Leandra? É interessante porque quando a gente começa a entender como que as coisas funcionam, tudo, assim, a base funciona em volta de uma decisão. E o decidir, ele não cabe a terceiros. Ele cabe a você. Então, é você decidir. Mesmo que você tenha um parceiro, primeiro você decide, depois você alinha. Porque, querendo ou não, ainda é uma coisa que você vai viver. Sim. E no alinhamento as coisas vão acontecer, né? Então, quando eu decidi o que eu não queria, porque eu costumo dizer que se a gente for questionar alguém, encontrar com alguém, um amigo ou pessoas desconhecidas, e perguntar para a pessoa o que você quer, é muito comum as pessoas não saberem o que elas querem. Porque no processo que as coisas estão se dando, que a gente está vivendo, a gente não tem tempo para refletir, para observar, para contemplar, para desfrutar. É uma loucura atrás da outra. Então a gente, de fato, não sabe o que quer. Mas quando você faz uma outra pergunta imediatamente, o que você não quer, a resposta ela vem com muita clareza, com muita segurança, sem gaguejar e sem pestanejar. Ela simplesmente vem da alma. Eu digo assim, a resposta vem da alma. Ela sabe o que ela não quer. Então, o ponto de partida de uma decisão, ela começa com o que você não quer. Foi o que aconteceu comigo e é o que eu geralmente costumo dizer, né? Se você não souber o que você quer, você já está assim, num caminho certo. E a ponto de começar a descobrir o que você quer. Sensacional. E importante porque às vezes a gente olha para isso e contenta, conforma, né, com aquele não quero, porque é tão distante, né, assumir o que eu quero, que às vezes a gente deixa o medo tomar conta e a gente não assume, não encara. Realmente, eu não quero viver essa vida. Mas aí a gente vai no mais, né? Mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo, Só que a decisão não é dessa forma que a gente tem que caminhar. Quando você fala o mais, são justamente as justificativas, né? Você está sempre justificando por não querer decidir ou por não achar que é capaz de decidir por si só e espera que a decisão venha de terceiros. E isso é interessante porque quando a gente entende que o decidir ele cabe a você, e eu costumo dizer que não é sobre o como, é sobre o quê.
Não é como que as coisas vão acontecer, mas o que você tem que fazer, o que você tem que decidir, o que você tem que executar, o que você tem que deixar, o que você tem que descobrir. Então, quando eu descobri o que eu não queria, eu fui atrás de uma outra pergunta. E por que que eu me sujeito a ainda viver o que eu não quero? Foi onde eu me aprofundei mais um pouco e descobri o motivo pelo qual eu estava vivendo uma vida que eu não queria. Mesmo ainda sem saber a vida que eu queria. Que a gente tem que ir por partes, porque se a gente for querer pegar o todo, a gente não dá conta, a gente não sai do lugar, que é justamente a questão do medo também na decisão, né? E quando eu decidi, entendi que eu estava levando a vida que eu não queria, e o motivo que eu descobri foi o motivo financeiro. Falei, então, se o motivo é financeiro, eu vou resolver, né? Que todo mundo tem pendência, enfim. E eu resolvi as pendências, mas aí veio a questão do medo, que é muito comum, faz parte, porque o novo, ele traz o medo. E quando eu tive o medo simplesmente me interrogou com a seguinte pergunta: e se não der certo? E imediatamente eu tive uma resposta para ele. Eu falei: se não der certo, o mínimo que vai acontecer é eu chegar até onde eu cheguei. Que é que é a bagagem que eu já carregava. Né? E é interessante porque a gente tem esse medo, mas para chegar onde a gente chegou, a gente já não sabe o caminho. A gente já consegue trilhar aquele caminho de novo. Mas e aí entra na parte que a gente começa a questionar o medo, né? Racionalizar o medo, né, Zu? Isso. E é interessante, né, que quando você tem medo do novo, da mudança, você tem medo até de questionar. Você acorda, você resolve o problema, você deita e você não para pensar, porque senão você vai bugar. E você não quer sentir nem o medo de começar a pensar, né? E é o que precisa de startar para você começar a se questionar. Será que faz sentido o que eu estou vivendo? Será que é para lá que eu quero ir? Será que isso aqui tem um propósito, né? Mas o medo, ele é só uma falsa percepção da realidade, né? Que é onde eu preciso parar, olhar, observar e falar assim, de tudo isso aqui que eu sinto, o que que é verdade nisso aqui, né? E é sobre isso. E quando a gente vai conversar com algumas pessoas, isso é muito diferente, a gente saber escolher as pessoas com quem a gente vai abrir isso, né? Essa percepção, essa decisão também, porque a maioria das pessoas conhecem só o nosso passado. E quanto mais próximo de você, maior o problema, porque aquela pessoa que você vai ouvir, quanto mais próxima, quanto mais uma relação de amor tem ali, maior a chance dele querer te proteger e dizer, cuidado, não vai, pensa, será que é isso mesmo? Acho melhor não. Por quê? Porque não é que ele não quer te ajudar, é porque ele se preocupa tanto que a primeira posição dele é te proteger. E às vezes o conselho que a gente precisa não é daquela pessoa que te ama demais, é daquela pessoa que já viveu aquilo que você quer viver. Porque é com ele que você vai dizer, estou no caminho certo, o que que eu tenho que ver, onde eu tenho que observar, será que a minha decisão está assertiva nesse momento? Qual conselho você me daria nesse caso? Que aí entra no como, né, que a Leandra faz, porque às vezes a gente quer vendar tudo, só que a gente precisa primeiro tomar a decisão e encarar aquela decisão. E é interessante porque na Bíblia fala a paz que excede o entendimento. Só que ela excede o entendimento. Primeiro a gente quer entender tudo para ter paz. Só que a paz, ela não vem do entender, né? Ela vem realmente da certeza, da decisão que a gente está tomando, né? E não ter dúvida. Então, todas as vezes que a gente toma uma decisão, só que a gente fica na dúvida, é para ir? É para fazer? É ou não é? Isso não traz a paz. Mas quando a gente decide e age, caminha para encontrar o como, né? Aí sim vem a paz. E que excede todo o entendimento. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir ver. E é interessante porque se Deus mostrasse tudo que a gente... Se você soubesse que você ia passar dessa decisão, você teria tomado essa decisão? Sim. Sim, eu acho que talvez até antes.
Mas por que eu falo sim? Não o sim, esse sim que eu dou é pela mentalidade que eu tenho, né? Pela expansão de consciência que eu já alcancei. Por quê? Porque quando você vai decidir, tem coisas por trás também de uma determinada decisão. Se você é uma pessoa que você não consegue enxergar mais à frente, se você não consegue enxergar, aí eu já vou entrar na questão da identidade mesmo. Se você não sabe quem você é, se você não sabe de onde você veio e para onde você vai, realmente decidir é muito complicado. E na maioria das vezes você vai parar, né? Você vai optar por não decidir e vai ficar onde está. Por ser mais fácil, às vezes. Embora não decidir é pior que decidir errado. Pelo fato de você não ter essa clareza de quem você é. E é interessante que às vezes a gente busca o certo e o errado. Será que se eu tomar essa decisão é a certa? Se eu tomar essa é a certa? Só que qualquer caminho que a gente escolher, ele vai ser certo, né? Porque, no fundo, a gente sempre aprende. A gente não perde, né? Ou a gente aprende ou a gente acerta. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Mas perder a gente nunca perde, né? Até porque o erro, ele faz parte do amadurecimento, né? Ele faz parte do crescimento, ele faz parte de você saber, eu tenho uma vida que eu quero alcançar, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho. Qual é o caminho para esse sonho? É igual quando a gente está numa estrada que não conhece. O que acontece quando o motorista pega um lugar que, ixi, peguei o lugar errado. O que ele faz? Ele vai voltar, mas ele já sabe que ele não é, então só sobrou um outro lugar para ele ir. Então, mesmo que a decisão muitas vezes não seja mais acertada ao longo do caminho, ela sempre vai te aproximar de onde você quer chegar. Ou seja, você tem que estar em movimento. Sim. Se você não estiver em movimento, é aquela questão, você não vai encontrar, não tem como encontrar porque você está parado, você está estável, você está estagnado. E não existe essa estabilidade, né? Mas você falou algo legal do movimento. Eu fiz o salto de paraquedas. Uau. E aí, gente, melhor coisa, vocês já saltaram? Não, mas nós vamos faltar. Nós vamos atrás de uma oportunidade. Me chamem, eu estou com vocês nessa, porque eu apaixonei. Gente, a melhor sensação na vida. Eu acho que todo mundo precisa viver isso. Só que o que é interessante do salto de paraquedas? São níveis de medo, né? Primeiro você vai no aviãozinho ali, você sente medo subindo da altura, lógico. E aí, quando você salta, você vai em queda livre. E naquele momento que você tá caindo, você não tem medo, gente. É extraordinário. Você tem medo quando você tá parado na porta olhando. Ok. Tem medo, você tá parado. Você saltou, não tem medo. E aí, saltou, abriu o paraquedas, aquele alívio, aí você vai desfrutar. Só que aí, o instrutor que tava comigo, ele até falou, quer com emoção ou sem emoção? E eu, não, sem emoção. Só que na mesma hora, assim, gente, eu tô saltando de paraquedas e não vou viver... Eu não vou viver a intensidade do momento. E aí, falei assim, não, vamos com emoção. Aí ele foi me direcionando, puxa aqui. Aí eu puxava o paraquedas e ia pra um lado. Puxa pro outro lado, puxava e ele ia pro outro. Só que aí teve uma hora que ele falou, junta aqui na frente, tudo. Quando a gente faz isso, o paraquedas para. Ele para no ar. Uau. Aí, gente, aí você freia. Ele freou o paraquedas, você fica parado. Ou seja, você fica pendurado no meio do nada. Do nada. E aí, isso foi a parte que me deu mais medo. E aí veio esse código. O medo, ele não tá quando a gente tá parado. Quando a gente tá em movimento. Ele tá quando a gente tá parado. Aí tem que anotar, hein? Então, e é isso. Quando a gente tá ali nesse momento de decisão, que eu tô com medo, que eu tô... você trava, você fica com medo. Mas se você começa a caminhar, se você tá andando, não tem medo no movimento, né? Porque tem a clareza, ela né? vai começando a vir justamente dessas etapas, né? Aí antes eu não tinha clareza, mas o passo que eu dei já consigo ver melhor o final da estrada, ou se tem uma curva, se tem uma árvore para descansar. E a cada passo vem a clareza. E quando você para, você estagna, você não toma decisão, tudo se torna muito incerto, né? Muito. E a gente começa a viver também a vontade das outras pessoas, né? Porque aí você abre mão dos seus desejos, das suas vontades, para viver o que as outras pessoas estão colocando.
E isso é muito interessante, Dai, quando você traz essa questão, porque eu também vivi isso, né? Quando eu decidi, eu já estava decidida do que eu queria e do que eu não queria mais. O que eu ouvia no ambiente que eu estava era que, não, mas você vai fazer uma coisa dessa, largar tudo lá fora, as coisas estão muito difíceis. Não existe nada melhor do que isso daqui, isso aqui é o melhor lugar para estar, isso aqui é tudo. E lá fora eu já ouvi dizer, alguém falou que não está conseguindo nada, as coisas lá estão muito complicadas, e você vai largar o certo por uma coisa que nada a ver o que você faz. Depois a gente vai contar o que a gente faz. Nada a ver o que você faz, como é que você vai desenrolar um negócio desse? E é onde, quando você já tem a certeza, você já ativou a sua identidade, você já sabe para onde você está indo, não muda, não muda. A decisão já foi tomada. Não, e você falando aí, eu lembrei agora de quando a gente decidiu, né? A gente tinha certeza que ia correr 21 quilômetros Nossa. do nada. A Do gente... Vamos juntar ali no parque e correr 2 quilômetros, 5 quilômetros? Não, 21. Não, 21. 21, bora. Meia maratona. E eu, como é que é? Isso foi interessante mesmo, essa lembrança que a Dai está trazendo. Eu nunca tinha corrido na vida. Não gostava de correr, sempre... Nossa, para mim não fazia sentido correr. Eu falei, correr para quê? Como diz o Pedrinho, correr de quem, né? Nunca fez sentido para mim correr. E esse desafio, quem lançou foi o Evaldo, que o desafio era para ele, né? Lembra? E ele chamou o Diego, o marido da Dai, que eles têm um projeto de corrida. Falou, Diego, é amanhã. Finalizou o método de pé amanhã, em pleno domingo. E o Diego anunciou, eu não estava nem sabendo. Falei, sério? Meu Deus, só olhei para cá e falei, que loucura. Então o desafio era dele, não era meu. E eu falei, não, eu vou para acompanhar, para ver e tal. Chego lá, quem tá lá toda animada, certa de que ia correr 21K, Dona Dai. Aí eu fiquei, falei, tá, ela vai correr, né? Ele vai correr, eu tô fora. E ela, e aí, Leandra, vamos. E ele me desafiando também para ver se eu... Eu também nunca tinha corrido, gente. Corria. E ela também nunca tinha corrido. Aí quando ela falou que nunca tinha corrido e que ia ser tranquilo, que a gente ia correr juntas e tal, eu falei... Então, quando eu chego lá, a Dai toda animada lá, vamos correr 21. Eu falei, como assim? Ela, não, vamos, eu tô com você, vamos juntas. E o Evaldo, bora, amor, vamos. E o Diego, vamos, você não vai ficar para trás. Falei, tá bom. Então eu fui e aceitei o desafio. E eu vou falar que foi um dos melhores desafios que eu já aceitei na minha vida. Uau. Porque durante a corrida eu peguei muito código, assim, pra vida mesmo. É igual a gente fala, não é só correr. Tudo que você vai fazer tem que ter algo além daquilo. É igual a gente fala viajar. Depois que a gente teve vários entendimentos, hoje em dia a gente não viaja por viajar. Uhum. Não é só desfrute. É desfrute, trabalho, visão do futuro, códigos que a gente pega durante a viagem. Então não é só um lazer, vai muito além do lazer. E essa corrida ela foi com esse propósito de o que eu vou pegar aqui. Não, e foi muito forte, gente. E eu falo, a gente até viajou para Israel, porque a Leandra estava lá no momento tão assim, e ela descrevendo o local, o momento, a música. Eu consegui viver junto com ela aquele momento, mesmo não estando lá. Ela trouxe de uma forma assim que a gente entrou não sei, um flow ali, né? Correndo já exausta, já tinha o que? Já 12... tinha passado uns quase 12, 13, já tava no 12, 13, né? Uhum. E eu falei, meu Deus, assim, o corpo ele já pedia socorro, né? E a gente quando eu fiz os 10, eu falei, eu comecei a gritar, né? Eu começava a gritar, minha vida é justamente isso aqui. Quando dá aqui, eu quero parar. É quando dá a dor que eu quero parar. É quando eu vejo que eu não dou conta mais é que eu quero parar e eu não vou parar. E eu falo que nessa caminhada o povo olhava para achava que a gente era doido, né? Certeza. A gente gritava. Eu gritava os códigos que eu estava quebrando. E a gente teve um momento que a Dai estava citando aqui sobre a questão do louvor, né? Foi um momento assim mais difícil da corrida, em que eu olhei para o céu e eu literalmente vi o céu aberto. E eu lembrei da viagem que eu fiz para Israel, que foi uma viagem para ficar na história, até com o Pablo que a gente foi. E a gente trouxe aquele momento ali. Nossa, foi muito gostoso, né, Dai? Nossa, gente, que experiência. E a gente nunca teria tido uma experiência dessa se a gente não tivesse se desafiado. Exato, e a gente também pegou outro código, nunca antes sozinho, gente.
Nunca ande sozinha. Porque se eu tivesse sozinha, nunca. Nem. Que eu E ia também concluir. cuidado com quem compartilha, né? Eu vou dizer por quê. Porque eu sempre conhecia a versão da Leandra que ela não gostava de esposo. Eu falo, Leandra, vamos correr. Não vou, sei o quê. E aí ela decidiu correr esses 21K. Ela não me contou. Graças a Deus que ela não me contou, porque eu não tinha maturidade para isso na época. Eu ia falar, você... E por quê? Porque esse cuidado a gente tem que ter. Porque quem conhece a gente na nossa versão antiga, ele sempre vai duvidar de você por alguma coisa, né? E quando ela chegou no outro dia que eu cheguei lá, ela falou assim, eu corri os 21K. Eu ria tanto, foi mentira. Não, e ela não acreditava. Ela falou, não, foi 10? Não, foi 21. Não, como? 21? Não, mas você foi até o final, você terminou. Eu falei, foi. Ela não queria. Ela não era. Ela não eu acreditei quando ela levantou para andar. Realmente, eu não andava. Não, e é interessante porque a gente trabalha sentado e eu tava normal. Aí levantava normal. A hora que eu ia andar. Gente, dava o primeiro passo, você lembrava que tinha não dava. Que delícia. E eu falo, Dai, que esse desafio eu levo ele pra vida. Até hoje, quando eu lembro que a caminhada tá difícil, ou você não encontra uma saída, ou você tem uma surpresa que você não estava esperando, eu falo, cara, eu corri 21K. E lá eu consegui pegar a minha vida, o meu dia a dia, e colocar dentro dessa corrida. E falar, é bem aqui. E toda vez que eu lembrava, eu lembro da época, quando eu lembro que correndo, eu lembrava da minha vida e eu falava que eu não ia parar. Aí eu lembro daquele momento que eu falava que eu não ia parar. Eu falei, então, continuo. É isso. E os desafios fazem isso com a gente, né? Por exemplo, eu nunca tive dificuldade em correr, fazer atividade física, sempre foi algo que eu gostei, diferente da Lena, nesse ponto nós sempre fomos muito diferentes, mas eu tinha dificuldade com constância. Então, o desafio da atividade física, para mim, já entrou no todo dia. De você levantar aquele dia que você não quer, que você vai na força do ódio, mas você vai, porque você entende que é um processo. E que esse processo não é porque você quer, porque você não quer, mas porque você tem que romper barreiras, você tem que romper a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Tem dia que você quer, tem dia que você não quer, tem dia que você está melhor, tem dia que você não está, tem dia que você está absurdamente cansado e você vai do mesmo jeito. Isso muda a forma de pensar, isso muda a forma de agir, né, diante dos obstáculos. Sim, com certeza. E a gente precisa dos desafios. Precisa, porque a vida é assim, né? Se eu não condiciono naquilo que é mais fácil, que não exige tanta responsabilidade, a hora que os problemas vêm, você quer parar. Né? A hora que a dificuldade vem, você quer parar. E você tem que lembrar, se eu conseguir fazer naquilo, eu consigo fazer aqui também. O desafio, ele materializa, né? Ele materializa ele traz aquilo, capacidade, né, de suportar. Exato, porque você, é interessante, você não acredita em você. Eu nunca acreditei que eu, Leandra, pudesse correr. Segundo, que dia correr meia maratona, 21K. E foi engraçado que quando a gente terminou a corrida, que a gente foi comemorar, o Diego saia falando pra todo mundo que passava, correram 21K. Todo mundo, como? Que loucura foi essa? Então, assim, a gente não acredita na gente. Por quê? Porque a gente não acredita no nosso potencial. Muitas das vezes, pelo que dizem o que nós somos. Justamente. Né? É o tal do próximo, assim, no sentido de estar perto. Não, e você falou algo interessante, porque você sabia que o seu problema era a constância. Então, você buscou um desafio para trabalhar aquilo que eu preciso. E às vezes a gente não compra os problemas, né? Porque quando a gente fala comprar problema, é justamente esse. É isso. Eu sei que eu preciso me desenvolver nessa área. Se eu não fizer por intenção, eu ir lá intencionalmente resolver isso, vai vir a vida. E vai viver ciclos. Eu sempre estarei resetando, porque na hora que vem a dificuldade eu paro e começo de novo, paro e começo de novo. E é realmente aprender a fazer, independente de estar bom, de estar ruim, de estar difícil, de estar fácil, é fazer, porque a vida é um processo de início, meio e meio. Você não chega no final, você nunca vai estar pronto para tudo. É fazer todo dia um pouco que tem que ser feito, todo dia um pouco que tem que ser feito. É isso. E a gente quer que tudo flua naturalmente. Só que quanto mais a gente se conhece, observa
esses padrões que a gente tem, que a gente entende as nossas emoções, né? Então, ver que algo nos trava, isso é o que faz a gente avançar. Porque o nosso cérebro confortável, ele quer o quê? Não, isso daí nem se desgasta. A lei do menor esforço, né? A lei da sobrevivência. Não se desgasta, só que quando a gente se posiciona para assumir esses riscos, aí sim a gente começa a crescer, a desenvolver, a conquistar, né, novas coisas, a traçar novas rotas, porque enquanto a gente mantém o mesmo padrão, porque é loucura, né? A gente achar que repetir o mesmo padrão vai levar a gente num resultado. Não, é por isso que a gente fala que o futuro já está traçado, né? É só repetir o comportamento de antes. Você vai saber onde é que você vai estar daqui 5 anos. Não tem como ser diferente, né? Agora, se você muda aquilo que você vinha fazendo, certamente virão resultados diferentes, né? E tá aberto para isso, né? Porque o que você conhece, o que você sabe, te trouxe até aqui. Uhum. Agora, para passar disso aqui, são coisas novas. E o desafio, ele traz isso, né? Uma das portas. Sim. E contem um pouquinho, né? Porque a gente falou do que foi a transformação para chegar hoje na ferramenta, eu acredito, que vocês utilizam para transbordar tudo isso, né? Que é a Cerrado Blue. Conte um pouquinho do que é a Cerrado Blue. Eu costumo dizer que a Cerrado Blue ela foi um meio, né? Um instrumento para a gente conseguir executar e aplicar tudo aquilo que a gente já tinha começado a entender sobre a vida, sobre propósito, sobre aonde que eu tô, para onde que eu tô indo, se eu quero, o que que eu não quero. Então, a Cerrado Blue ela foi esse meio. Então, é através dela que hoje a gente consegue executar todo esse entendimento que a gente está tendo de mentalidade, de expansão de consciência, a gente está usando nela. E é através dela que a gente também está conseguindo transbordar na vida das pessoas. Na verdade, o Cerrado Blue surgiu da nossa necessidade de transbordo, né? Bem na época da pandemia, 2 meses antes da pandemia, a gente se mudou, né? A gente foi para uma chácara. E chegando lá, o mundo estava caindo, né? Só que a gente não tinha televisão, olha que benção. Tudo coopera para o bem. Então, assim, a gente estava ao ar livre, né? Vivendo aquela vida, assim, lógico, com o tempo você vai sabendo dos problemas e tudo, mas foi um momento que a gente teve assim, nossa, isso aqui é tudo tão bom, o que a gente vive é tão gostoso. Ai, a gente tá né? Então foi aquele primeiro amor, assim, daquele contexto que a gente vinha de cidade, de rotina, de problema, escola, buzina, vizinho gritando, aquela confusão toda, de repente você para num lugar assim que não tem barulho. Aí a gente falou assim, cara, a gente precisa trazer isso para alguém. Nossa, seria tão legal se a gente pudesse trazer criança para cá e tudo. Então, a Cerrado Blue, quando isso surgiu, essa primeira ideia, que nem era Cerrado Blue ainda. Porque a gente mudou sem propósito nenhum, no sem sentido propósito de... nenhum, a gente só mudou de vamos endereço. fazer alguma coisa. Não, a gente só queria mudar, né? Só queria mudar, a gente só queria sair daquele ciclo que a gente vivia, de loucura. Que, no entanto, foi quando meu marido virou para mim e falou assim, a partir de hoje a gente vai ver uma vida diferente. Eu falei, como é isso? A gente vai vender aqui e vamos começar outra coisa. Vamos viver tudo diferente. Aí ela me propôs, ei, vamos junto? Como diz, eu tô fazendo nada. Tô fazendo nada. E aí foi a partir disso, essa necessidade de a gente trazer isso, compartilhar isso com outras pessoas, e aí a gente começou uma busca. Mas o que nós poderíamos fazer para poder compartilhar esse tipo de vida, né? E aí veio o turismo rural. E nessa busca pelo turismo rural, a gente foi se especializando, foi fazendo oficina, foi fazendo aquilo, mas a gente não conseguia encontrar algo de 2 coisas, que nós quiséssemos fazer e que a gente entendesse que fosse algo interessante, porque sempre tudo que a gente via era um pouco mais do mesmo. E aí, nessa busca, a Leandra foi estudar, o Evaldo também, tudo voltado assim para a questão do agro, né? Apesar de nós nunca termos sido do agro, não ter experiência alguma, mas nós estávamos imersos. Qual é a formação de vocês? Eu sou formada em Direito, né? Da área jurídica.
Eu também formei em Direito, cheguei a advogar por um período, mas eu estava no sistema financeiro há 12 anos e meio. Olha, tudo a ver com... Tudo a ver com agro. E o legal que a Azul falou que a gente não era do agro, além da gente não conhecer nada, pra vocês terem ideia, eu não conseguia cuidar de uma planta. Porque a planta que eu cuidava, ela morria. Era a única certeza que eu tinha é que ela ia morrer. Era isso. Tá tudo certo. E a gente também não tinha pessoas em volta, né? A gente não tinha parente, amigo, conhecido, ninguém em volta para incentivar ou mostrar as vantagens, como você pode viver do agro, nada. Mundo novo. Mundo novo. E aí, nisso, cada um foi buscar e tudo. E aí, um dia, o Evaldo, fazendo curso de técnica agropecuária, teve uma aula e nessa aula ele descobriu o mirtilo. Ele chegou em casa todo empolgado, eu não estava em casa. A Leandra me ligou e tal. Aí a Leandra foi, né, com o Evaldo no outro dia. Foram os dois. Aí os dois chegaram muito empolgados. Me disse, Lene, você tem que ir com a gente, tal, lá no Brasília, não sei o quê. Eu falei, gente, tem que esperar sábado. Que eu trabalho, tem que esperar sábado. E aí, no sábado, nós fomos. Aí chegou lá, quando a gente viu a possibilidade de plantar mirtilo no Cerrado, eu falei, que história é essa? Aí eu cheguei para e falei, e aí, Zilene, o que você acha? Eu falei, vambora. Na semana seguinte, né, Lê, isso foi num sábado, na segunda-feira, a gente falou, o que a gente pode fazer? Isso, vamos atrás de... Pronto, a gente foi conhecer o projeto, a gente foi tentar atrás de recursos, o que pode atender, o que não pode e tal. E aí nós tivemos as barreiras, né? Nós tivemos as dificuldades que todo mundo enfrenta, os nãos que a gente recebe da vida, das pessoas. E aí, quando a gente decidiu, é isso que a gente quer. Falei, tá, e agora? Como é que vai botar no papel, né? Sim. Mas, apesar dos nãos que nós recebemos, a gente falou assim, bom, o projeto é grande para esse primeiro momento, então vamos adequar para o que a gente pode. E foi isso que a gente fez. A gente adequou, a gente meteu as caras, como diz outro, né? E sabe o que é o mais engraçado nisso? Porque eu falei do quando você não quer, né? E você não sabe o que você quer. A resposta, ela veio justamente, olha que interessante, ela veio justamente no momento em que eu já tinha resolvido a questão que me prendia na vida que eu não queria. Que eu tinha comentado que era financeira. Sim. Quando eu resolvi toda a questão financeira, que foi na metade do prazo que eu tinha estipulado para mim, eu tinha estipulado o prazo de 1 ano para resolver tudo. Em 6 meses eu já estava com tudo pronto. Você abriu espaço, né? E no exato 6 meses foi quando começou toda a história. Uau. Isso. E aí, foi aí que nasceu, né, a Cerrado Bloom. Na época, a Leandra ainda estava no sistema financeiro e tudo. A gente startou o projeto e no meio do caminho ela conseguiu, né, ela tomou a decisão de realmente fazer, não chegou nem no meio do caminho, né, 6 meses ali, 1 ano depois. 1 ano depois ela fez a transição de carreira, eu não fiz, mas ela fez, então hoje ela é que realmente está na frente da parte toda de gestão, né, eu não cuido dessa parte. E a gente começou a ver as coisas acontecerem. E tem sido muito rápido, né? Porque quando você se posiciona para o negócio, eu falei assim, eu não fiz a transição de carreira, mas hoje as coisas que a gente vive é muito legal. Você consegue enxergar outra perspectiva da vida, você consegue enxergar que tudo vai muito além do mesmo todo dia, daquela rotina, daquela falta de perspectiva. Né, Lê? Porque o que acontece? Eu sempre digo, né, que a gente leva uma vida toda, vamos dizer assim, 30 anos no mesmo lugar, se encontrando com as mesmas pessoas e falando do mesmo assunto. Aí quando você para, esses foram os questionamentos que eu comecei a me fazer lá atrás. E quando você para e contempla o entendimento de que o mundo ele é muito grande. A gente não tem noção do tamanho do mundo, porque a gente não conhece o mundo todo. Mas eu sei que existe pessoas nesse exato momento no Japão produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, vivendo uma experiência, tendo um acontecimento na vida dele. E eu parei e pensei, e eu continuo no mesmo lugar? Até quando? Mas isso é o comum. Quantos anos a mais você vai viver o mesmo ano? É isso. E isso é muito comum. Eu não posso dizer que é o normal, mas é o comum. Sim. Que é o que as pessoas vivem. Sim. E é forte, porque às vezes a gente
igual eu falei no começo, a gente vai se conformando com isso, né? Mas realmente precisa ter esse, eu chamo de inconformismo, né? A gente precisa essa revolta. Pronto. A gente precisa ficar inconformada com aquilo. Como assim? E enxergar fora da caixa, porque a gente não é o que a gente conquista e nem o que a gente deixa de conquistar. A gente está muito acima disso, né? E o legal, né, Zu, que a Cerrado Blue, olha que interessante, a Cerrado Blue é um meio, é um instrumento onde a gente pode pegar todo esse conhecimento que a gente está tendo, essa bagagem de mentalidade, expansão da consciência e aplicar. Exatamente. Então a gente aprende e aplica lá. E a gente vê as coisas acontecendo lá dentro. A gente vê o resultado. E é interessante que a gente começou aqui o podcast falando de tudo, menos da Cerrado Blue, né? Menos, né? Porque é uma coisa que a gente, né, Day, até desculpa te interromper para eu não esquecer, que o CNPJ, ele é o reflexo do CPF. Justamente. Então, assim, não tem como você falar de um CNPJ grande ou de CNPJ que está expandindo ou um CNPJ pequeno, se você não olha o CPF que está por trás. Justamente. E isso foi construído na nossa cultura, né? Que você é o que você faz. Você, primeiro, o CNPJ, depois o diploma, e aí depois vem o CPF. Se você não tiver aqui a empresa, se você não tiver o diploma, você não é. Você é quem? Isso é tão interessante. A gente entendeu isso de uma forma tão clara, que a gente não teve a percepção, assim, a gente teve depois, mas foi tudo tão natural, que sabe quando foi que a gente foi tirar nosso CNPJ? 3 anos depois. Olha, de tão claro que isso era pra gente. Não existe CNPJ, como o Azul falou, é o CPF. E a gente viveu 3 anos do CPF. Literalmente falando. Não, eu acho muito interessante, lógico, eu sou muito fã da Cerrado Blue. Quem ainda não foi com sua família, vá lá. Leandra, já aproveita e fala, onde a gente encontra a Cerrado Blue? A Cerrado Blue você encontra no Instagram, @CerradoBlue. Lá tem o link do WhatsApp, onde você consegue pegar informações sobre o serviço que a gente oferece, que é uma experiência gastronômica e no pomar, produtos, tudo que a gente faz, a gente consegue estar esclarecendo para vocês ali no WhatsApp. Muito bom. E eu gostaria de falar sobre a excelência que é, né? Então, o que você trouxe, que é o transbordo. Primeiro, foram vocês construíram, né? E vocês viajam, buscam, né? Tudo de melhor para trazer para dentro da Cerrado hoje, que é a ferramenta que vocês utilizam para transbordar, né? Então, até macarrão, né? Com estilo pênico. Na nossa experiência, como o que a gente quer entregar é exatamente esse transbordo, trazer isso, né? Da forma como a gente enxerga, da forma como a gente gosta, a gente procura entregar sempre o melhor. E nesse melhor, a nossa experiência, ela tem conseguido trazer, assim, uma coisa que a gente gosta, né? Comida. Então, sentar à mesa, né? Que foi uma coisa que a gente trouxe da minha mãe, né? Da nossa família, que é o quê? Receber sempre em volta da mesa, aquela oportunidade que você tem de estar ali conversando, porque a comida, ela tem um afeto, né? Existe uma conexão muito forte com a comida, ainda mais na nossa cultura brasileira. Sim. E nada melhor do que você trazer isso com aquilo que você produz, né? E a gente procura fazer isso, né? E da melhor forma possível, com todo carinho, com toda dedicação, e sempre procurando evoluir nisso, melhorar nisso, porque a Cerrado surgiu com esse propósito, né? De transbordar e fazer desse momento um momento em família, um momento entre amigos, um momento de descontração, de alegria, de desconexão. E é nesse propósito que a gente tem buscado melhorar, que a gente desenvolve produtos, né? E sempre observando a excelência, a qualidade. E nada mais é um reflexo de vocês, né? É um reflexo do CPF. Extraordinário. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está exatamente no momento de decisão, que ainda não conseguiu se posicionar. Queria que vocês deixassem uma mensagem para essa pessoa. O legal, assim, porque eu sou muito da execução. Então, assim, quando eu vou fazer alguma coisa, também tem que ter muita clareza na execução.
A teoria eu acho muito bom, eu gosto, adoro teoria, mas quando traz clareza na execução, a pergunta é: o que eu tenho que fazer? Essa é sempre a pergunta que eu faço, é só essa a resposta que eu quero que você me dê. Então, o que eu falo para ti, né? Que você já viu que já venceu um ciclo, você já observou que o que você precisava de aprender, aonde você está, você já aprendeu, você já absorveu. A dica que eu dou é a que eu vivi. Descubra o que você não quer, né? Que eu acho que é o mais fácil. Para você não ficar parado, ainda tentando filosofar demais, falar demais e o tempo está passando. Então, primeira coisa, descubra o que você não quer. Segundo, descubra por que você ainda faz aquilo que você não quer. Quando tudo isso acontecer, e eu costumo dizer que não é sobre o como, a gente volta lá, não é sobre o como, é sobre o que, é onde você vai começar a se posicionar e decidir o que você tem que fazer, o que você tem que decidir, o que você tem que executar, o que você tem que acessar, o que você tem que aprender. Fechando isso daí, o como, assim como aconteceu comigo, chega. Ele tem que chegar, né? Uau. E da minha parte é você se questionar se o que você vive hoje é o resultado daquilo que você quer para você ou se são sonhos que sonharam para você. Às vezes a sua profissão não foi a que você escolheu, foi a que seu pai escolheu, a sua mãe escolheu. O lugar onde você trabalha não foi você que escolheu, foi um momento da vida que você parou ali e todo mundo falou que era bom para você e você continua. E você deixa de se questionar porque a opinião do outro, daquele que me ama, é mais importante do que eu quero para mim mesmo. Então, hoje eu me coloco na posição de questionar: isso que eu vivo é o que eu quero ou é o que querem para mim? Ou foi o que planejaram para mim? E a partir disso, você começar a se questionar: não, o que eu vivo não é o que eu quero. Então, aí volta para o que a Leandra me indicou. Então, o que eu não quero? E a partir disso, por que eu ainda faço o que eu não quero? E depois vem: se eu não quero isso, o que a princípio eu sempre quis e eu sempre tive medo de fazer, porque eu ia desagradar A, eu ia desagradar B, eu ia desagradar C. E isso gera o medo, né? O medo de avançar, porque se der errado, para quem vão todo mundo falar de mim, gente, mas a vida é sua, né? E a gente tem que ser protagonista mesmo das nossas escolhas, porque a vida cada um tem que viver a sua e o cronômetro vai passar individualmente, né? E o mais legal, Dai, só para complementar o que a Azul falou, é que sabe o que paralisa as pessoas? O que me paralisou por muitos anos é uma simples pergunta que a gente não sabe responder. Eu não sabia do que eu gostava e eu não sabia o que eu queria. E a gente vai em busca dessa resposta que a gente não tem porque a gente não sabe nem quem a gente é. E não sabe, porque tudo que a gente vive, não tudo, mas boa parte do que a gente vive foi o que decidiram pra gente lá atrás. Ou a condição, como você falou. Ou a condição que você se encontrou e aquilo virou uma verdade. Exato. E muitas vezes a gente tem que se lapidar para encaixar naquilo. Tem que ter coragem de questionar. Deixar a justificativa: mas eu tô aqui por causa disso. Ou deixar de reclamar também. Porque às vezes a gente não muda e só reclama. Só reclama. Aí, às vezes, você evolui um pouquinho, para de reclamar e começa a justificar, né? Mas a coragem para questionar, às vezes, precisa ter que ter, né? É onde a Azul também falou sobre o medo, né? O medo, ele é justamente isso. Ele vai vir para te parar. Por quê? Porque ele vai vir para te testar. Será que é isso mesmo que você quer? Vamos sentar aqui e conversar. E eu acho interessante olhar para o medo como não como um paralisador, mas um sinalizador, né? Ele é, isso é novo. E se você está sentindo medo, é porque você está vivendo algo novo. Então é bom. Você só precisa olhar como algo bom, né? Porque o medo é aquela falsa percepção da realidade. Às vezes ele bate ali porque você já criou um monte de coisa na sua cabeça e que você precisa parar e dizer assim: calma. Não é isso que eu estou pensando. Deixa eu racionalizar isso daqui e ver de tudo isso que está vindo na minha cabeça o que é verdade e o que é mentira, né? E a partir disso a gente não se paralisa. Justamente. Mas nesse ponto todo, assim, que a gente falou até agora, tem algo assim que é o princípio de tudo, que é a semente de tudo.
a origem, é o original. Se a gente não parar, porque infelizmente, a gente volta a dizer, né? Infelizmente a vida que a gente leva hoje nos tirou, isso existe dentro da gente, mas nós perdemos o acesso de parar e saber da onde nós viemos, da onde tudo começou, que é onde a gente fala que a nossa identidade ela foi desativada e a gente precisa reativar essa identidade. Então, quando tudo começou na minha vida, antes disso tudo que eu falei aqui, eu tive que ativar isso. Eu não tinha um nome para isso, eu não sabia que era ativar a identidade, eu não sabia a frase certa, mas eu sabia que alguma coisa não era como estava sendo. Então, quando você ativa essa identidade, é onde o medo, ele não tem mais suporte para ele. Ele sempre vai ter uma resposta. Você sempre vai ter uma resposta para ele. Porque você já consegue ir além. Muito bom. E, Leandra, eu gosto muito de uma palavra que você trouxe no Primícias aqui sobre o natural e o extraordinário, né? Inclusive foi um convite que o meu amigo Reuel me deu. E eu falei, como assim levar uma palavra no Primícias? Porque quando a gente fala Primícias, é um ambiente em que as pessoas que estão ali, elas já têm uma mentalidade mais avançada, né? Enfim. Falei, falar o quê? E foi muito interessante porque não é sobre a gente, né? A gente não vai falar sobre a gente. A gente vai falar de algo que toca e que faz com que agregue para alguém. Só que antes de chegar em alguém, vai chegar na gente. E o que me veio, assim, a palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre o natural e sobre o sobrenatural e extraordinário. E naquele momento que aquilo veio na minha cabeça, eu falei, como é isso? E começou, né, Deus começou a ministrar no meu coração e eu consegui entender que o natural é o que a gente tinha que estar vivendo e a gente não está vivendo. E que hoje o que as pessoas buscam muito, assim, com fé, ou com crença, ou com desejo, buscam muito o sobrenatural. Elas querem viver algo além do natural. Só que a percepção que eu tive nesse contexto é que nós não estamos vivendo nem o natural. E o natural, a gente volta lá na origem, né, onde Deus fez o mundo. Deus fez o mundo em 6 dias. Nós fomos feitos no último dia. E quando Deus fez o mundo, o que ele fez ali? Ele fez tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos foi feito em 6 dias. Tudo. Ou seja, nada que eu preciso ainda vai ser criado. Ainda vai vir. Já está aqui. Para livre acesso, inclusive. É só ir lá e acessar. Só que, enfim, nesse sistema que a gente vive, na vida que a gente escolheu, ou que o mundo impõe, ou que as condições impõem, a gente vai se perdendo desse original e a gente vai perdendo o que é o natural. Então, o natural é o que? É uma vida livre. Porque quando Cristo veio, ele ainda devolveu isso. Né? Ainda devolveu o quê? Uma liberdade. Sedes livres. E ser livre é ser livre em todos os aspectos. Econômico, financeiro, emocional, sentimental, espiritual. Isso é uma vida natural. Abundante. Agora, o que é exatamente uma vida mais que abundante, né? Que foi o que foi nos prometido. Sim. Só que quando as pessoas, elas, como está sendo imposto, como é colocado pelo mundo em si, o que prende as pessoas a não viverem o natural? É uma simples coisa chamada dinheiro. O dinheiro, ele te tira totalmente do natural. Porque ele vai dizer para você que você não pode ir, que você não pode comer, que você não pode vestir, que você não pode acessar, que você não pode fazer, que você não pode querer. Por quê? Porque ele te limitou completamente. Virou um Deus, né? Então, aí as pessoas falam que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que quem ama dinheiro é servo de Mamon. Aí vai, né? Só que elas entendem isso por aqueles que têm o recurso já acessaram o recurso. Só que, na verdade, não é para quem já acessou, é justamente para quem ainda não acessou. Porque quem não acessou, ele está sendo limitado pelo próprio dinheiro. O dinheiro é que vai dizer aonde que ele vai, o dinheiro é que vai dizer o que ele vai comer, com quem ele vai andar, com que roupa ele vai vestir, o meio de transporte.
o local que ele vai estar. Aí a gente se pergunta, como assim, né? Sendo que tudo já foi colocado. Então, mas o que acontece é as pessoas não estão vivendo isso, que é o natural, e querem o sobrenatural, o extraordinário. Você não tem, é uma coisa assim tão surreal que você não tem nem mentalidade para saber o que é extraordinário, o que é sobrenatural. Não tem como você saber, se você nem conheceu o natural. Que, no entanto, o exemplo que eu trouxe naquele dia foi de Pedro, quando Pedro andou sobre as águas. Aquilo foi sobrenatural, aquilo foi extraordinário, porque até, no entanto, não se viu em relato nenhum alguém que fizesse tal feito. E Pedro fez, junto com Cristo. Mas aí é o que eu te pergunto, para Pedro viver o sobrenatural, o extraordinário, ele já tinha acesso ao natural. Ele já tinha visto a multiplicação dos pães, do alimento. Ele não tinha falta. Ele não precisava de ter excesso. Ele já via pessoas sendo curadas. Ele já tinha acessado isso. Ele já tinha acessado a liberdade dele. Que, no entanto, quando Cristo encontrou Pedro, o que Pedro teve que abrir mão? Do trabalho que sustentava ele. Ou seja, a partir dali ele já teve liberdade geográfica. Agora eu vou onde eu quiser, porque eu não preciso mais de estar neste lugar todos os dias fazendo a mesma coisa. Então, Pedro já vivia o natural, não é verdade? Para viver o sobrenatural. Então, a pergunta é, será que nós estamos vivendo o natural? Isso Ou quem já está perto do sobrenatural? Nossa, essa palavra, assim, ela veio com uma flecha. Assim, gente, é o natural. A gente precisa todos os dias viver o natural, porque... Porque, Dai, muitas vezes, eu até comento com a Azul, né, Azul? Às vezes as coisas espantam a gente. Nossa, a gente estava até comentando aqui há pouco, né, um colega falando que ele ficou surpreso de ter trabalhado pouco e de ter faturado muito na concepção dele. Foi muito, porque ele precisava trabalhar o mês inteiro, todos os dias, em todos os horários para conseguir aquele valor. E em pouco tempo ele já conseguiu porque ele precisava. E na metade do dia ele foi curtir, foi para a academia, foi fazer algo que ele não faria. E aquilo deixou ele muito surpreso. Mas a questão é, esse é o natural. É o natural que pra gente ainda é extraordinário, né? Fala, nossa, mas isso é... Mas nós estamos caminhando para isso. E o natural, ele envolve a autorresponsabilidade, né? De saber que eu preciso fazer aquilo. Que não é um milagre que vai fazer aquilo. E às vezes a gente espera do natural um milagre. Então fica tudo invertido. Aí você fica... E você perde a sua autorresponsabilidade. Perde a autorresponsabilidade. Aquilo que as decisões que você tem que tomar, o que você tem que executar para você viver o natural, você fica esperando o quê? O milagre. Achando que o natural vai vir só por meio de milagre. E infelizmente o esperar o milagre de muitas pessoas é sentar e literalmente esperar, né? Só que o milagre que a gente aprende, né? O Pablo fala muito, o milagre ele vem na caminhada. Ou seja, sobre aquilo que você não tem controle, porque o que você tem controle é responsabilidade sua, né? Que é o quê, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que decidir? O que eu tenho que bancar para isso, né? E eu vejo muito, já me travou também, muitas vezes, o que Deus quer para mim, né? Porque a gente vem lá, Duda, né? Será que isso é o que Deus quer? Será que eu tenho que tomar essa decisão? É o caminho dele? E às vezes a gente tira a nossa responsabilidade para jogar no colo de alguém. Para jogar no colo, assim, será? Mas como entender se é a vontade de Deus? Como que vocês entendem? Eu acho que passa pela identidade. Para que eu fui criado? Eu fui criado para quê? Para ser governador da minha vida. Para ser a governante da minha vida. Porque foi a palavra dele, né? Para poder viver aquilo que eu sonho, aquilo que eu quero. Servir, né? Que através da minha vida ser o quê? Ser um canal de bênção. Porque aquilo que eu vivo, aquilo não pode também prejudicar o próximo. Nem prejudica o próximo. E eu vivo a minha história. Que tipo de história? Uma vida e vida em abundância. Não foi isso que Cristo prometeu? Vida em abundância. Mas quando eu tenho medo dessas decisões, quando eu não me coloco na posição de decidir bancar a decisão, que quando você decide, tem que bancar. Vem problema, vem dificuldade, vem tanto de treta aí por trás, né? Mas é bancar, é viver, é superar, é decidir. E a gente, quando chega e dá um negócio, agora porque Deus não quer. Não,
Isso é muito extraordinário. E a gente fala, porque Deus não quer, porque é deu surreal. errado, é porque não tinha que Eu ser. falei, mas graças a Deus, agora Deus queria, agora Deus não quer mais. Porque antes eu fui, porque Deus abençoar, deu errado, porque agora não é mais. Né? Deus na hora quer, outra hora não quer. É a nossa cultura, né? A nossa forma como a gente foi criado de terceirizar o problema para os outros e sair fora pela tangente. E é sobre isso. Então, essa certeza, essa decisão, a vontade de Deus para minha vida passa pela minha autorresponsabilidade. Porque quando Deus me fez, ele falou assim, governa a sua vida. Tudo que eu fiz, você precisa. Você tem de mim a promessa de vida plena, né? Vida em abundância. Aí, se eu vivo a escassez, é por culpa de Deus. Se der errado, é a culpa de Deus. Que, no entanto, o Pedro, ele passou, né? Ele venceu a escassez naquele episódio que tinha que pagar os impostos e ninguém tinha. Cadê que ninguém tinha? Falou, vai lá, pega lá da boca do peixe. Natural. Natural, super natural. Vai lá, pega e cumpre o que você tem que cumprir. Para depois, tipo, sobrenatural. Exatamente. Então, qual é a vontade de Deus? Vai lá para a origem. Tá com dúvida? Vai para a origem. Deus fez o mundo em 6 dias e você foi feito no 6º dia. Quando foi no 7º dia, o que aconteceu? Deus fez um convite. Vamos ali desfrutar. Não vai descansar, não, gente. Porque descansar o brasileiro é deitar na rede e acabou. Não precisa de fazer mais nada. Não, vamos desfrutar. O que é o desfrutar? Vamos contemplar e, ao mesmo tempo, o que ele falou? Vamos dominar. Agora, domine. Então, qual é a vontade de Deus? Domine sobre todas as coisas. Isso requer esforço. Sim. Né? Isso requer trabalho. Se quiser posicionar, né? A gente Posição, isso requer posicionamento. A gente precisa se posicionar. E em Filipenses fala, né, que ele dá o querer e o fazer. Então passa tudo, às vezes a gente acha, mas isso é eu que quero, não é Deus que quer. Só que ele está mais preocupado com o seu comportamento diante daquela conquista. O que é esse querer? Você está seguindo o princípio? O que você vai entregar com isso? É para o seu prazer ou não? É para um transbordo? É para edificar? É para... Porque no fato, de fato, a gente está aqui para transparecer a glória dele, né? Através da nossa vida. Então, para mim, isso ficou muito claro, né? Porque às vezes a gente travava justamente naquilo. Deus não me falou ainda o que é para me fazer. Mas ele já disse, né? E é engraçado porque eu falo assim, quando eu também trouxe a palavra, eu falei algo assim muito interessante. É muito fácil no sentido assim, se você estudar, se dedicar, vir aqui até mesmo no podcast da Dai e falar sobre alguém. Vamos falar, escolher um personagem, escolher uma pessoa importante, que foi importante na história, por exemplo. Vamos estudar e falar aqui no podcast sobre Pedro. É muito fácil. No sentido de se eu me dedicar e chegar e falar, eu vou falar até mais além do que eu comecei a estudar e aprendi. Agora a questão chega aqui e fala sobre você, sobre o que você está vivendo, sobre o que você está acessando. Nossa, tem que ser fácil também. Quando a gente fala... Não sendo fácil, tem que ser feito, né? Foi uma das coisas que me desbloqueou natural. Quando eu fui convidada para falar, eu falei, mas por que eu? Na mesma hora veio na minha mente, mas é o natural, é que você vai lá e transborde. Você nasceu para transbordar. Você nasceu para transmitir uma palavra. Então é natural que você vai lá e faça. Ainda não é o extraordinário. Ainda não é o sobrenatural você chegar e falar, igual a gente está aqui, ó. Você acha que aqui todo mundo está treinado, nasceu para isso? Não! Mas nós estamos aqui no natural, por quê? Porque é para ser feito, é assim que faz. Então, agora chegar e falar o que você está fazendo, o resultado que você está acessando, colocando em prática aquilo que você aprendeu, aí já pega. E quando a gente fala bem assim, mas qual é a vontade de Deus? Quando Deus fala, domine sobre todas as coisas. Nós somos um exemplo disso. Eu posso dizer que nós somos um exemplo disso. Por quê? Porque nós não éramos da agricultura. Nós nunca nem pensávamos em ser. E não tinha planos, começa assim, faz assim, alguém orientando. Não. E a gente foi lá e fez, está fazendo, está acontecendo. Ou seja, é natural, porque eu nasci para isso, uma das coisas. Olha aqui. Agora passa pelo querer, não significa que todo mundo quer isso. Não, cada um, sim. Porque cada um tem que escolher a vida que quer seguir, né? A questão é
É não viver a vida que o outro quer que você viva, né? E a gente vivendo uma vida que a gente tá feliz, que a gente tá transbordando, a gente tá honrando a vida que foi dada a nós, né? Exato. Agora, pensa a gente viver uma vida inteira insatisfeito, E culpando alguém ingrato, por isso, culpando alguém. Então a gente perde a nossa vida e tirando o presente que a gente recebeu, né? Que foi Deus. Imagina ele olhando pra gente reclamar de uma vida que ele já deu tudo pra gente. E quando você fala do presente, isso é algo assim que tá tão à flor da pele para mim. O presente, ele é um presente. O hoje, né? O presente, o hoje, ele é um presente, algo que você abre todos os dias. Por que que muitas das pessoas, elas travaram, elas pararam? Porque algumas estão no passado. E, infelizmente, na maioria do passado, um passado ruim. Outras no passado bom, outras, maioria no passado ruim. E outras estão no futuro. E o presente, elas não estão conseguindo abrir. Tá no automático, né? Elas não conseguindo abrir, elas não conseguindo... Está sendo assim algo tão real para mim que o futuro, para mim, já está, né? Eu já consegui enxergar, eu já acessei o futuro. Eu já acessei ele tanto materialmente falando, como já almaticamente, mentalmente falando. O passado, eu vou ali, faço algumas consultas, o que eu não quero, né? O que eu errei, pra onde eu errei, né? Qual que eu O que não fazer. Mas o presente, ele tá muito, muito presente, assim, ele tá muito real. Não, e você falando aí, eu lembro um dia que a gente foi lá na Serra do Blu, né? E a Leandra, aquela alegria, gente, né? É transbordante. O Diego, a gente tem que trabalhar com estilo, né? Que essa alegria, né? Olha a alegria, é um estilo. Né? Mas é realmente essa essência, né? Que já tá em você. Então, tudo que a gente colocar a mão vai transmitir quem você é, né? Então, hoje, olha o link. É o que ela faz que dá alegria, mas não é. É a sua alegria que transborda no que você faz. Nossa. E é isso. Mas, gente, muito bom estar com vocês aqui. Foi extraordinário essa tarde. Mas, vamos falar um pouquinho? Eu quero fazer uma pergunta agora para vocês. Uau, manda. E aí, pode ou não pode posicionar? Deve posicionar. Então é isso, gente. Pode posicionar. E esse foi o nosso primeiro episódio. De muitos. De muitos. Que virão por aí, né, muitos. Dai? Eu creio que vai vir muita coisa boa aí pra vocês. Glória a Deus. E é sobre isso, gente. Obrigada e até o próximo